Bom dia, gente linda. Vamos chegando. Hoje faremos mais uma live. A Drica e eu, aqui no canal. A Drica tá me mandando uma mensagem aqui. Deixa eu ver o que ela tá dizendo. Mas estamos aqui esperando vocês entrarem. Deixa eu avisar aqui. Oi, Drica. Tenta entrar direto na minha página. Acho que assim você vai conseguir entrar. Bom dia, Érica. Seja bem-vinda. Hoje vamos falar sobre gentileza. Gentileza gera gentileza, né? Enquanto eu espero a Drica, eu vou explicando aqui o motivo da nossa escolha, né? Nós ficamos aí, estendemos as férias das lives, né? A gente vinha fazendo essa série de lives dia, Érica. Bora pra vida, né? Então, aí a gente vem fazendo uma série de lives no mês de junho e julho, aí vieram as férias, a gente deu uma pausa e estamos retornando hoje, né, com essa live Gentileza Gera Gentileza, com a intenção da gente retomar essa conversa aqui toda quinta-feira. Antes a gente estava fazendo às 7h30 da noite, a gente está experimentando um novo horário, vamos ver como é que vai ser aí a adesão, a participação de vocês. As lives vão continuar gravadas, então para quem quiser assistir, compartilhar depois, é só ir lá no meu canal, no da Drica, e compartilhar, tá? É importante que vocês comecem a encaminhar o aviãozinho para convidar as pessoas para participarem da live, e assim o Instagram possa entender que esse conteúdo aqui é interessante, ele é importante para ser compartilhado. Bom dia, Cláudia, seja bem-vinda. Estou aqui aguardando a Drica. Deixa eu ver, Drica, que agora você apareceu para mim. Deixa eu ver se eu consigo. Acho que foi. E então, o tema hoje, gentileza gera gentileza, é porque nós estamos passando por um período muito complicado, né, gente? E aí a Drica essa semana falou: Cris, nós temos que conversar sobre isso, né? Nós temos que colocar as pessoas para pensarem um pouquinho sobre a forma como a gente tem lidado uns com os outros, como a gente tem se conectado com as pessoas e com a gente mesmo, como que o nosso crítico interno anda falando tão alto, né? Gritando dentro da gente e põe para gritar para fora também, né? E como é que a gente vai alcançando os nossos objetivos com essa briga tão grande que a gente está vivendo aí internamente e externamente. Bom dia, Drica querida, seja bem-vinda. Bom dia, bom dia para todo mundo que está aqui com a gente. E vamos falar sobre isso, né, Cris? Sobre a oportunidade que a gente tem de ceder, né? Eu acho que gentileza é um pouco de ceder. Eu quero chegar rápido no trânsito, é deixar o outro passar na minha frente, e ceder também o nosso ouvido e tampar a nossa boca. Às vezes você vai ouvir, a pessoa chega falando um monte de coisa, só escuta e recebe. Né? Eu lembro que às vezes a gente também consegue ser, a gente conversou sobre isso numa das nossas lives, da hostilidade do silêncio também, né? Que às vezes a pessoa faz um silêncio para falar, eu não fiz nada e ferrar com o outro. Então, essa lei da vantagem que a gente está tão naturalizado, eu tenho que ganhar do outro de qualquer forma. Então, eu levo vantagem na fila do pão, eu levo vantagem no bom dia, eu que falei primeiro, eu que falei mais, eu que ganhei. A vida, hoje em dia, parece um debate o Uma tempo inteiro. A competição pessoa tá, constante, né? se você fala, eu tenho que te responder. E não é responder com um diálogo, tenho que ganhar dela, tenho que ofender ela, tenho que entristecer ela. Ter E razão em tudo, né, Drica? isso, isso mata as relações, né? Porque relacionar é tipo, é uma troca.
E se eu estou tendo que tirar vantagem não sendo uma troca, né, a gente parece que virou um comércio das coisas da nossa vida no dia a dia. A gente está começando a ser muito caro conviver com o ser humano e a gente tem que ter um recurso que eu não sei, e a gente não está conseguindo ter para continuar, para viver o dia a dia. Você acorda de manhã e já é cansativo para você, para o seu filho, para todo mundo. A gente está. Você olha assim e fala assim, nossa, começou o dia de novo, a mesma coisa, a mesma falta de educação, e é dentro de casa. Então a gente tem que mudar as nossas formas de falar, as nossas formas de ver o outro. E, sim, gentileza gera gentileza. A gente nessa vida, eu tenho o João Pedro, né, que eu tenho um filho que tem paralisia cerebral, ele é cadeirante. E aí a gente, voltando lá da APAI, há algum tempo atrás, na APAI, daquela no Santa Teresa, os passeios são muito pequenininhos. E aí ainda tem muitas árvores. Está muito difícil andar com cadeira de roda na Santa Teresa. E há muitas ruas são calçadas, é de pedra. Então você fica cadeira assim e não tem passeio, porque às vezes uma árvore ocupa o passeio e tudo. Eu estava voltando com o João e tinha um senhor que todo dia passa do bom dia, ele nem olha, ele ficava lá duro, grosso, sem responder, não fala nada. E eu passando, estava aquele tanto de lixo na rua. Ele foi e tirou falou assim, pôs a mão para mim assim, não falou, não sei se ele é mudo, se ele não fala, porque ele não é uma pessoa de comunicar. Pôs a mão assim, tirou todos os lixos para me passar no passeio. Ele tirou os lixos e fez assim para mim. Pode ir, vai embora, tchau. Todos os dias eu cumprimentava ele fica grosso lá de cara feia, assim. Então, você vê, não deixa de dar bom dia para o outro, mesmo que ele não te responda, porque você vai ver o depósito do seu afeto sendo retribuído na hora que você precisar. Ele tirou o lixo para mim, e eu fiquei, olha que legal, o cara não é grosso, igual parece. Ele está de cara feia, mas ele não é uma pessoa carrancuda. A pessoa... Lembrar de um texto que está até no meu Instagram, que é a história do jornaleiro, né? Você já leu essa? Então, conta assim, não né, sei, que a fala moça... pra gente. mas é igualzinho essa história que você acabou de contar, né? A moça todos os dias ia lá na banca de jornal comprar o jornalzinho dela e ela falava muito educadamente para o jornaleiro, bom dia, seu jornaleiro, tudo bem? Ele, o que tem de bom nesse dia, né? E era bem ríspido, bem grosseiro com ela. Tem suas diferenças na história que você contou, né? E, e aí todos os dias ela ia lá e sempre generosa, sempre amorosa com ele na hora de cumprimentar, na hora de se comunicar, e ele sempre grosseiro, nunca abriu um sorriso nem nada. Aí até que um dia uma moça que trabalhava na loja em frente perguntou para ela, olha, vejo todos os dias você tratando o jornaleiro desse jeito. Não tem jeito, não. Ele é muito mal educado, né? Ele não faz questão de fazer amizade. Ele não quer conversar com ninguém e tal. E por que você continua fazendo isso se ele te trata tão mal, né? Aí a moça que falava e que era sempre gentil, ela vira para atendente e fala assim, olha, porque eu não vou deixar para o outro determinar como eu devo agir, né? É uma escolha dele. E ser gentil é uma escolha minha, né? Se o outro vai dar conta de receber, já é outra história. A gente não sabe o que está se passando dentro dele, né? E eu acho que é até interessante a gente parar e pensar um pouquinho nessa história, porque talvez, né, seria interessante perguntar, olha, tá tudo bem com o senhor? Tem alguma coisa que eu possa fazer, né? Tá acontecendo alguma coisa aí? E abrir um espaço para a gente poder relacionar. Então, o que eu tenho percebido no consultório, nas pessoas de uma forma geral, é o quanto está todo mundo sobrecarregado, né? E quando a gente está sobrecarregado, eu já fiz um videozinho também falando sobre limites, né? O copo ele fica cheio, transbordando.
Então, qualquer coisa que eu colocar, mesmo que seja uma gentileza, mesmo que seja uma boa intenção, mesmo que seja algo que na minha intenção seria positivo, para o outro que está cheio, qualquer coisa vai derramar, vai transbordar, né? Para a gente ter escuta, para a gente ter relação, é preciso abrir espaço, né? Preciso ter aqui, ó, nós duas estamos fazendo a live, tem um espaço entre a gente que é de escuta, né? Sim. Que é de olhar para a Drica olhar para a Cris, a gente olhar para as pessoas que estão aqui hoje e falar assim, ah, deixa eu te conhecer um pouco mais. Porque se eu fico nos meus pensamentos, eu não vou aprender com o que você tem para me dizer. E às vezes o que eu E tenho para aprender com você é, inclusive, fazer um silêncio interno. é exatamente isso, né? Eu ouvi, e é tão interessante, Cris, essas coisas a gente ouvir o outro, dar um tempo para poder a palavra ir e chegar em mim, para depois eu devolver, não é bate e volta, assim, dá um tempo daqui, aí volta, né? Para a bola, joga, segura, depois rebate para o outro, não fica nessa. É tão bom a gente parar que a gente fica vendo isso exatamente, ó. Eu tenho que fazer assim, tem um padrão. Agora todo mundo está dando uma resposta, eu também vou dar. Todo mundo tá, eu também vou fazer. Mas você quer fazer é isso mesmo, Cris? Você é desse jeito mesmo? É tão interessante. Eu vivo numa comunidade, né? Assim, a minha família é grande. Eu tenho 8 irmãos, então sempre na minha casa, de qualquer forma, tem 13 pessoas, pai e mãe, mais os filhos. E aí a minha casa sempre muito cheia, então cada um é de um jeito, muito de um jeito. Rodrigo, peraí E que eu eu tô, ouvi um negócio aqui. São 8 irmãos, mais pai e mãe são 10. Essa conta aí de 13 eu não entendi, não. 8 irmãos, pai, mãe e eu. Mas tá, mas a minha casa sempre teve a mãe, aí, os 8 irmãos, mais eu, 9, a minha tia Maria, e sempre teve uma pessoa na minha casa, porque sempre vinha uma pessoa do interior, Ah, sempre morou, um primo, sempre morou na minha ficou casa. O certo. Edilson, meu primo, também morava. A minha tia Maria, o Edilson, meu primo, sempre morou na minha casa. Então, a gente sempre teve essa configuração de casa lotada. Então, sempre todo mundo junto, ainda vinha gente do interior e ficava aqui na minha casa, morava aqui, já veio família inteira fazer tratamento de saúde, morar meses na minha casa. Mas nessa configuração de todo mundo, eu sou a brava, eu respondo, eu era a menina que sobe na mesa, que pula, que faz, que briga, que responde. Então, quando eu respondia uma coisa sem ser brigando, sem ser falando alto e gritando, o que está acontecendo? Então, já vem perto de mim, já sabendo que vai ter uma guerra. E é tão triste isso, eu fiquei pensando, né? A gente vai crescendo e fala, não, mas por que todo mundo vai pensar que eu que vou dar uma resposta? Porque eu que sou a pessoa que dá uma resposta. Então, eu comecei a querer mudar essas coisas. Eu ainda sou uma pessoa que briga. A minha essência, eu sou guerreira, eu brigo, eu vou lutar pelas coisas. Mas eu consigo já falar com mansidão. Porque eu comecei a entender que era tão chato. A pessoa já sabia que eu vou brigar, a pessoa conversa comigo assim, ó, não briga não, mas eu queria falar, então, olha, por que você é essa pessoa? E aí eu quis mudar, e é interessante a gente ver isso. A gente está vendo, a gente tem exemplo da nossa liderança, o chefe do nosso país, ele fala de forma grosseira, a gente vê hoje as pessoas tratando mal a mulher, né, as mulheres tratando mal os homens, porque a gente não quer. É tão bonitinho a vir, toma, meu querido. Não vou dar nada para você, não. Se você quiser, se tem perna, você vai lá e busca. Porque na mulher e homem é igual. Você não manda em mim, eu não mando em você. A gente começa, não está mandando. Se eu falar, Cris, você quer uma xícara de chá? Eu vou fazer um café aqui, está na hora agora de manhã. Não, cada um vai lá e faz seu café na maquininha individual, não tem mais a garrafa de todo mundo, né? Cada um aperta a sua maquininha, come o seu sozinho. Não, o que que tem? Dá o café, toma café, eu fiz um café para nós, para todos.
E eu não preciso de fazer, eu não gosto de açúcar, azar de todo mundo, eu vou fazer sem açúcar. Eu já fiz isso, respondo, eu não gosto de açúcar, azar, se você quiser, você coloca. Não, o que, que custa você colocar, fazer duas garrafas, uma com café com açúcar, outra com café sem açúcar? Não muda o seu dia, mas agrega paz ao seu dia. Então, o que, que a gente tem que pensar? Vai mudar alguma coisa? Vai mudar dentro de mim, porque aquela pessoa que era Adriane, até quando eu te conheci, eu falei com você, Cris, minha cabeça bate aqui, meu coração bate na cabeça, tá tudo vibrando, porque tá brigando, tá lutando contra o mundo, lutando. Então bate dentro. É tão mais gostoso. Eu custei a aceitar viver essa vida que não está batendo tudo, o corpo todo vibrando. Mas é bom viver sem essa vibração constante em todos os lugares. O coração está quentinho, ele está vibrando ainda. Ele não precisa de estar em guerra para ele estar quentinho e vibrando. Mas eu preciso ter esse tempo de ouvir o outro, porque quando está tudo vibrando, eu nem sei o que você falou, Cris. Muitas vezes eu te dou uma má resposta, não é porque eu sou, porque eu não vivi, é isso que você falou aí, ó. A minha xícara está tão cheia que se até eu para pegar ela e vir beber, vai ser difícil, tem que vir devagar, derramar. Então, é a medida, é essa questão. Qual a minha medida? Por que, que eu estou fervendo? Uhum. Abaixo esse fogo aí, de dentro de você, e fica na medida, porque senão não vai ter jeito. E interessante tudo isso que você está dizendo, né, Drica? Porque a gentileza também não tem a ver com passividade. E isso também é interessante. Então, não é a agressividade, mas também não é a passividade, nem a mansidão demais. Também não significa que gentileza seja mansidão, submissão, subjugação. Não é nada disso. Então, assim, tem muitas distorções sobre ser educado, ser gentil, estar amorosamente numa relação. Né? Eu tenho um jeito de falar mais tranquilo, né, mais pausado. E durante muito tempo da minha vida, eu pensei, ai, você é tão meiguinha. E aquilo me atravessava com um tom crítico, né? Eu escutava aquilo e falava assim, o que que essa pessoa quer dizer com isso, né? Eu nunca fui de briga, eu fiquei filha única depois da perda do meu irmão, né? Morávamos na minha casa eu e a minha mãe. Então, a gente conseguia conversar, eu não tinha esse atravessamento de 13 pessoas em casa, para a gente ter que disputar nada, né? Mas eu também sempre tive que correr atrás, porque a minha mãe trabalhava fora, ela era sozinha para poder me criar. Então, eu também tive que desenvolver uma força interna. Só que eu não sabia brigar, né? E nem sabia, nem precisava me posicionar com força nas relações, porque a gente conseguia resolver isso com conversa, né? Aí foi muito interessante isso tudo, porque ao longo da vida eu entendi que falar só dessa forma com as pessoas às vezes também não acessa. Porque se o outro tá nessa energia da briga, né, ele não vai conseguir entender o que você está dizendo. Então, eu fui entendendo que eu precisava descobrir o que é firmeza ao invés de dureza, né? Que a minha fala pode ser muito firme e eu posso falar de onde me dói sem precisar atacar, mas sem também precisar passar que eu sou só boazinha, né? Então, a gentileza está quando a gente coloca limites saudáveis nas relações também, porque senão o outro invade, senão o outro passa por cima, né? Não respeita. Eu até, graças a Deus, não posso reclamar, me sinto uma pessoa muito respeitada onde eu vou, com as pessoas que eu converso e que eu convivo, né? E é um prazer para mim estar na relação, né? Mas nem sempre isso acontece. Às vezes a gente encontra uma pessoa que ela tá virada.
E como é que isso vai passar por mim? Então, eu passei, há uns dias atrás, até compartilhei com você uma situação onde a pessoa estava, assim, muito agressiva e veio com muita agressividade por cima de mim. A vontade que a gente tem, né? Os pensamentos começam assim, estou em perigo, estou em ameaça. Então, o nosso sistema límbico, né? O sistema simpático, ele se prepara para a luta ou fuga. Então, é instintivo. A gente, diante de uma situação de agressividade, instintivamente a gente vai tentar se proteger. Ou eu vou atacar de volta, ou eu vou fugir do embate, né? Então, a gente também suportar aquele mal-estar quando vem uma situação desafiadora assim, é a gente ter gentileza com a gente. É a gente parar e falar assim, opa, igual a história do jornaleiro. É o outro que está assim nesta confusão. Ele vai me colocar nessa confusão junto com ele? Eu quero entrar nesse redemoinho? Ou eu quero participar para ajudar essa pessoa a sair do seu redemoinho? Né? Como é que eu posso olhar para um furacão e tentar acalmar o furacão? Se eu entrar lá no meio, eu vou junto, eu vou sair rodando junto. Mas se eu esperar um tempo, esse furacão ele vai passando e ele vai perdendo a força dele. E à medida que ele vai perdendo a força, eu também posso abrir um espaço interno de escuta, onde eu vou falar assim: meu Deus, o que está acontecendo aqui comigo? Né? O que essa situação provocou em mim? Nesse momento eu queria reagir, eu queria brigar também, mas peraí, isso aí vai ser respeitoso comigo? Eu vou estar sendo gentil comigo? Se eu for lá e brigar, depois como é que eu vou ficar? Eu vou alcançar meu objetivo, né? Qual é a minha intenção com essa briga? Eu vejo e recebo muitos casais aqui no consultório que já chegam às vezes num pé de guerra, onde as duas pessoas querem a mesma coisa, mas elas não param para se ouvir. E elas desconectam do quê? Do amor, do afeto, porque elas ficam brigando por detalhes, sendo que o que elas queriam era que uma parasse para ouvir a outra, que conectasse, que entendesse a linguagem, né? Quando a gente É, está conectado, pode falar línguas diferentes. Eu lembro da Letícia Costa, minha colega, que ela faz muitas lives aqui. Teve uma época que ela foi morar no Canadá, isso antes ainda da gente até se tornar sócia, amiga, enfim. E ela falava dessa experiência assim, olha, eu fui morar no Canadá com uma chinesa, com um indiano, com um, sei lá, africano, e ninguém falava a mesma língua, mas a gente se entendia, né? Ela falou assim, eu descobri naquele momento que eu era poliglota, eu não sabia. Né? não, Cris, eu já falei com você, o meu problema, eu e o Melvin, meu cunhado, ele vai fazer caminhada, ele chega que ele fica encantado, eu fico rindo, porque depois ele conta para a Elaine o que ele conversou comigo, e não tem nada a ver com o outro falou com o outro, porque realmente eu não sei falar inglês, e ele fala rápido, ele parece que deve ser um mineirinho ele fala da Filadélfia, e deve ser uma língua do mineiro, ele fala rápido, tudo em inglês, eu não sei, e eu respondo, a gente vai conversando, e fazendo caminhada longa no meio do mato, não falando a mesma língua, e volta os dois felizes. Então, o que a gente conversou, o que a gente fez? A gente trocou gentileza. Na verdade, ele, coitado, deve ficar, eu penso nele, igual quando a missionária vinha, que os missionários iam aprender inglês na minha casa, que era Speak for Jesus, e eles ficavam morando com uma família. Então, ia para minha casa, para aprender o português. E quase todos falam assim, a cabeça dói, porque todo mundo falando, o final do dia está com a cabeça doendo, cansado. Então, lá em casa, todo mundo falando, que é mineiro, e fala junto ao mesmo tempo, na mesa de comida, comendo e falando, e você lá no meio ouvindo essas coisas, é realmente um furacão de informação que te atravessa, porque mesmo que você não queira, se você está no furacão, você tem que ter um abrigo, você tem que ter um suporte, né? Você tem que conseguir ser firme para o furacão não te levar. Então, eu preciso ser agressivo no furacão e brigar com o furacão? Não, a gente tem que procurar um abrigo,
um lugar de espaço dentro de você que transmita paz. E você vai lá, vai para a sua paz, deixa eu com a minha loucura, com o meu furacão, passei e destrói algumas coisas, infelizmente. A gente está vendo, chegou, ontem eu fiquei horrorizada, um menino é drogado, é não sei o quê, mas ele matou um menino, um bebê, deu tiro nos primos, não sei o que lá aconteceu. Todo dia, se a gente abrir agora a televisão, a gente vai ver, matou uma mulher, tentou machucar uma criança, faltou merenda na escola, faltou... Como que a política... Então dá uma raiva, como que não deixa ter comida para as crianças, a gente trabalha, como que já deu 1 milhão para o ônibus continua cheio, como que a gente trabalha e não tem o mínimo, aí a gente vai ficando com raiva, a gente não vai criando os recursos, porque eu estava conversando com o Wallace, eu falei com ele, Wallace, quando a gente era criança, não tinha muito recurso, e a mãe da gente não comprava fardo de coisas. Eu ia lá no supermercado comprar um tiquinho de feijão, que o cara enfiava uma lata de óleo assim lá dentro e punha no saco, a lata de óleo. Não sei se 1 litro, porque a lata de óleo não é 1 litro, na verdade, era 1 quilo. Quanto que é que a gente comprava de feijão, de açúcar? Que era aquela medida do cara lá, jogava no negócio e dava para a gente, levava para a mãe. E com aquele tiquinho, ela pegava, minha mãe mesmo, a carne lá em casa multiplicava, ela comprava um pedação assim de carne, moía a carne lá em casa mesmo, tinha máquina de moer, e fazia bolinho com batata, com cenoura, com qualquer outra coisa, e aí virava um tiquinho de carne, mas tinha outra coisa que não fazia ficar uma carne grande. Ela conseguia fazer a medida da água e o fubá, e também com a gente. Às vezes a gente chega bravo, brigando, ela me segurava, Adriana, vai tomar chá. Vai ficar calmo, espera aí, não é assim. E vai parando, e vai segurando, e vai contendo. E a minha mãe é igualzinha a você. Ela não é uma pessoa que briga, que fala alto. Eu não sei, ela falava sempre assim, eu não sei onde que você aprendeu a falar alto, porque ela não grita, ela não fala alto, ela chega e segura as coisas. Então, qual é a referência que você está preferindo ter? Né? Por que você está preferindo ser isso? E de verdade, Cris, o que eu posso dizer é que essa Adriana que chega gritando, ela não ganhou todas as vezes. Ela pensou que estava ganhando, porque ela chega gritando. No final das contas, a gente tem que fazer, igual você falou, chega os casais aí. No final das contas, tem que virar e falar assim, não, mas não é, Cris, desculpa, eu falei com você, mas é isso que você falou mesmo que eu queria, não é diferente. Olha, que canseira que você está causando. E essa coragem para reconhecer, eu estou brava, eu estou sem paciência e eu preciso de parar. Ela é muito difícil no dia de hoje, Cris. Eu queria até que você, tem passo, existe mesmo, porque a gente está precisando de referência. Como fazer? Porque é difícil, Cris. Uma pessoa guerreira, uma pessoa que fala alto, que briga, é difícil para ela ficar calma, é difícil para ela, e não é que ela está nervosa, ela não está nervosa, ela queria chegar e espalhar você chega pipocando no lugar. É difícil ficar quieto, porque está vibrando tudo dentro mesmo, já vibra. Eu já venho aquele tanto de produção de pensamentos, né, Drica? E muitos pensamentos que são distorcidos. Então, assim, o que são as distorções cognitivas, né? É quando a gente quer fazer uma leitura mental. Então, eu olho para sua cara, essa semana aconteceu isso. A pessoa levanta a sobrancelha e o outro fala assim, lá, ó, quer dizer que ela tá brava comigo. Eu falei, não sei. Vamos perguntar, você tá bravo, Drica? Você levantou a sobrancelha, você tá bravo comigo? Né? Então, assim, a gente vai fazendo leitura, né, das expressões faciais das pessoas ou de um comportamento. Tem gente que, às vezes, fica vigiando aqueles tracinhos azuis lá no celular, né? Para ver se o outro leu ou não leu a mensagem. Gente, mas às vezes a gente é atravessado por outras coisas. Quantas vezes eu mesma, eu peço muitas desculpas para quem eu preciso responder uma mensagem, porque eu sou péssima de WhatsApp, né? Às vezes eu pego, eu olho ali, eu tô chegando em casa,
abri, porque naquele intervalinho tive condições de olhar. Mas eu cheguei em casa, é um menino que chama, ou é porque eu quero usar um banheiro, ou porque o telefone toca. Acontece alguma coisa que a gente é atravessado e sai daquele foco. E não significa que eu não goste de você, que eu não queira te responder, ou que você não é importante para mim. Mas a pessoa que está preocupada com os tracinhos já está lá falando assim: nossa, olhou, isso não é importante para ela, me ignorou, né? E começa uma série de produções que só vão enchendo do lado de dentro. Né? E deixando o mundo interno muito desconfortável, porque o nosso cérebro, ele não sabe distinguir o que é real do que é imaginário. Então, se eu estou diante de um leão, o meu corpo vai se preparar para lutar ou fugir. Mas se eu pensar que se eu entrar na sala dessa casa pode ter um leão, eu não preciso ter o leão. O meu corpo vai se preparar da mesma forma, né? Então, quando eu começo a produzir essa série de pensamentos distorcidos, como essa leitura mental, a generalização, ou seja, todo homem é igual. Né? Eu já namorei o José, o João, o Pedro, o Antônio, e todos eles me tratavam mal. Ou seja, todos os homens são iguais. Eu vou tirar de mim a oportunidade de experimentar e falar assim: bom, eles estão me tratando dessa forma, mas o que disso tem a ver comigo? Como é que eu estou na relação que eu permito que o outro também me maltrate? Né? Como é que eu estou me colocando? E muitas vezes, Drica, é uma coisa que eu acho muito importante dizer. A gente quer que o outro resolva o nosso problema, mas a gente não comunica sobre o que a gente precisa. Então, eu ainda quero que o outro também desenvolva uma distorção cognitiva, que é de adivinhar o que eu preciso. Ou se eu não estou satisfeita, se as coisas estão me acontecendo, vai me atravessando todos os dias, eu vou como um conta-gotas botando aquelas gotinhas e ali eu vou. E o meu mal-estar vai crescendo, 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 crescendo. Ao invés de colocar limites diários, né? Ou chamar para fulano, isso está se repetindo, não está legal. Antes que o que está aqui dentro transborde de qualquer jeito, né? Por que eu não tenho o hábito de dar esse retorno, esse feedback antes de precisar explodir? Aí a gente vai conversar com a pessoa e fala assim, mas você falou com ela sobre isso? Não. Nossa, mas se eu falar, o que vai acontecer? Aí fica numa tentativa de evitar conflitos. Mas lá na frente o conflito vai ser muito pior, né? E a ressaca dessa explosão é pior ainda. E a gente tem que entender que tem que falar assim, né, Cris? Porque essa tentativa de não gerar conflito, por que a gente tem tanto medo de contar para o outro o que a gente sente, já que já está doendo em mim? Porque não é assim, é igual, homem é tudo igual. Eu queria que ele fosse na festa com a blusa amarela que eu dei para ele. E aí ele não foi com a blusa amarela. Uai, mas você nem falou com ele que era para ele com a blusa amarela, sugeriu, fez alguma informação. Aí ele que é ruim que não foi com a blusa amarela. Então a gente cria isso, olha para você ver que loucura. Como que eu vou querer? Cris, eu quero que você vá com a blusa verde. Mas eu não falei com você para você ir com a blusa verde. Aí você chega lá com a blusa azul e eu começo a brigar, olha que loucura. Ô, Drica, e outra coisa, o fato de eu dizer para você, Drica, você fica muito melhor com a blusa amarela, não significa que você vai gostar da blusa amarela. E o fato de você não gostar da blusa amarela e não querer usar a blusa amarela, não significa que a nossa relação não seja importante ou que você não me valide. Significa apenas que você não gosta da blusa amarela, ponto. Exatamente. Né? Agora, e a blusa é a blusa, um objeto, não é você. Agora, o quanto que a gente está valorizando as coisas e se perdendo nas relações. Exatamente. O que é valor? Os nossos valores estão tanto distorcidos, né? Que tanto que eu estou disposta a entender a dor do outro, a me conectar com o outro e abrir esse espaço interno de falar assim, bom, ele não está fazendo do meu jeito.
Mas será que o jeito dele de fazer também não é interessante? Eu não tenho para aprender com isso? Eu falo assim, o número de pessoas no mundo é o número de possibilidades de agir diferente. Não tem ninguém que vai fazer como a gente, né? Ah, não, eu pedi meu filho para arrumar a cama, mas ele não arrumou como eu gosto. Como eu gosto, só tem um jeito. Se eu mesmo for lá e fazer, né? Ele vai fazer do jeito que ele dá conta, do jeito que ele gosta. Do jeito que ele sabe. O negócio é ter feito, né, Cris? E é interessante também a ansiedade, Cris, que a gente tem que ouvir, que a gente está vivendo ela. Esse negócio desse WhatsApp e desse celular é uma canseira, porque, por exemplo, a gente fica o dia inteiro nisso. Eu fico o dia inteiro com o celular na mão, porque eu faço live, reunião com as mães, elas mandam, liga para mim pelo WhatsApp, a roda é no WhatsApp, não sei o quê, tudo WhatsApp. E aí, elas contam coisas muito sérias no WhatsApp, que, tipo assim, ela fala meia hora, um tanto de trem lá, e aí ela quer que responda naquela mesma hora. Só que E ainda são, tem por exemplo, solução. E não é qualquer solução, é a isso, solução que ela quer. Porque se você orientar de outra forma, vira uma guerra. E aí, olha, são 600 famílias, é família, não é 600 pessoas, é família, tem a mãe e o filho, a mãe, o pai e o filho, e mais um irmão. ou E aí agregados, eles, né? é, e aí vem aquele monte de informação e fala assim, o que a gente faz? Só que eles já estão fazendo, eles já têm uma ideia. E aí, se você chega com uma informação, que seja de doce, ou que seja de guerra, que seja o que for, vira outra guerra, porque eles já têm a resposta dentro deles. Então, é isso que a gente tem que começar a comunicar com o outro. A resposta que eu já tenho dentro de mim. Cris, eu estou aqui hoje muito triste, porque eu não gosto de café e todo dia estão me dando café, e aqui tem um monte de capim que dá para a gente fazer, tem um monte de mato para fazer chá, e aqui não faz chá. Então, olha, aqui todo mundo é ruim, eles não fazem chá. Não é isso. A cultura nossa, todo dia toma café de manhã. Então, olha, posso pegar um pouco daquele mato que tem ali, aquilo é um chá, posso fazer o chá? Vai lá e pergunta se pode fazer o chá. Ué, mas não sou eu que sou a cozinheira, quem que cozinha que tem que fazer o chá? A pessoa talvez nem saiba que aquele capim é um chá. Aquilo é um capim na cabeça dela, que não dá para fazer nada. Então, olha o quanto de confusão que tem aqui. Agora a gente vai entrar com a cozinheira, que nem estava na história, eu vou ter que ir lá conversar com ela e falar com ela que pode fazer chá, que tem outra coisa. Por que você que estava aí não conseguiu conversar? Porque não é a minha função fazer as coisas da cozinha, é a pessoa que tem que fazer. Então, também parar com essa coisa de que o outro tem que fazer aquilo, porque ele, às vezes, ele precisa conhecer aquilo. Ele nem conhece. Eu nem sei o que é. Minhas relações, eu venho com uma cultura, um jeito que na minha casa faz, e você vem com um jeito que na sua casa faz. Uhum. Mas as duas casas tomam chá. E como é que é esse negócio? Toda casa toma café. Mas na minha casa o café é com açúcar, na sua é sem, na sua é expresso, na outra não sei o quê, e tudo é café. Rodrigo, Então a gente tem muita explicação. mas você vê como é difícil, né? Essa história de viver em democracia, né? Porque a gente vai ter que incluir as partes. E quando o outro chega com algo que eu não concordo, com algo que é diferente do que eu faço, isso vai exigir de mim também uma adaptação e vai me trazer um desconforto, né? Porque, gente, mas não é assim que faz, eu faço é desse jeito aqui, né? Aí tem uma pessoa comentando aqui, o mundo está polarizado e fechado para as novas possibilidades. Exatamente. Então, a pessoa fica presa nessa forma dela de funcionar, não se abre para aprender com o outro, para trocar e formar, sim, uma rede de apoio. Porque o meu jeito pode ser interessante, mas você pode ter um outro jeito de não aceitar como ele é, né?
conta pra gente seu nome, porque aqui tá pra mim Space Oficina e Arte. Como é que é seu nome, Space Oficina e Arte? É, então, é isso, né? O quanto que a gente fica muito preso às nossas crenças. Então, quando a gente está falando de crença, fica parecendo que é algo assim, Cláudia. Obrigada pela sua participação, viu, Cláudia? Seja bem-vinda. O quanto a gente fica preso ao que a gente já imagina. E a gente perde a oportunidade de entender. Tem tantas formas de resolver a mesma situação, né? Eu acho muito interessante, por exemplo, um exemplo bobo do dia a dia, né? Se eu vou para o meu consultório e vou dirigindo, eu costumo passar por um caminho, né? Quando meu marido, que acabou de entrar aí na live, ele vai me levar, ele vai passar pelo caminho que ele pensou, né? Então, cada um de nós vai pensar um caminho diferente. E quando ele passa por um caminho novo, eu vou ver coisas que eu não via pelo caminho que eu costumo passar, né? Eu vou ter que entender que o tempo que vai ser gasto para chegar vai ser diferente. Então, que eu também preciso me programar de um jeito diferente, né? Que nesse momento, se eu for sozinha, eu posso ir mais rápido, mas nesse momento eu estou indo junto e a gente pode estar interagindo. Então, é uma adaptação da gente que também pode trazer tantos benefícios, né? Mas a gente está tão preso a essa história de ter certeza, né? De ganhar competição, de ter a razão sobre o outro, né? Não, eu tenho razão, a Drica tem razão. Eu acho das experiências mais bacanas que eu vivo no consultório é quando eu atendo casal e família, né? Porque eu vou ouvindo cada uma das partes sobre o mesmo fato. E o fato é aquele, né? Um fato. Ah, o menino tirou nota ruim na escola. Bom, o pai vai ver a nota ruim na escola de uma perspectiva, a mãe vai ver de outra perspectiva. A criança que tirou nota ruim de outra perspectiva, né? O irmão que está ali do lado, outra perspectiva. E se a gente vai escutando cada uma delas, todos eles têm razão. Todos têm razão. E todos também têm um ponto de não razão, porque é o ponto ali das questões que são próprias. Então, eu costumo brincar, quando a gente escuta várias versões, a gente fica com uma verdade inteira e uma mentira inteira. Não é que seja mentira, que a pessoa está querendo me contar uma mentira, mas é o ponto de vista dela, é dentro do que ela está dando conta, é dentro da ótica, da lente de vida que ela usa, né? Então, qual é a nossa abertura para essa interação, para essa conexão? Para ouvir o que a gente sente. Então, a gente estava falando da emoção da raiva. Qual que é a função da emoção da raiva? A raiva é uma emoção que a gente negligencia muito na nossa sociedade, porque ela vem, normalmente, recheada de violência. Raiva não necessariamente tem que vir com violência. Ela é um impulso agressivo para colocar limites, né? A nossa sobrevivência durante milhões de anos dependia da raiva, da nossa capacidade de se autoproteger. Então, se alguém invade o meu território, automaticamente já desperta em mim a raiva. Eu quero afastar, porque é uma emoção que afasta o outro, né? E eu quero afastar aquilo que está acontecendo que me traz aquele desconforto. Né? Mas se eu pego esse desconforto e pergunto, eu estou correndo risco de vida, né? A minha sobrevivência está sendo ameaçada neste momento? Como é que eu vou acolher essa emoção dentro de mim? E se o outro está me invadindo, eu não preciso necessariamente reagir com a agressividade. Eu posso usar essa agressividade e me posicionar de forma muito clara, colocando limites saudáveis na relação. Mas para isso a gente tem que ter abertura, espaço e tempo. E sentir, né, Cris? Essa conexão do sentido, de sentir as coisas. É tão interessante, eu fico vendo a reação das coisas. O João, ele me ensina muito com o silêncio, né? Com ele não ser verbal, porque silêncio é o que ele menos faz. Ele não falar igual eu quero que fale, porque ele aponta, ele pontua a vontade dele,
e ele tem uma coisa, ele deixa a gente entrar no espaço dele? Não, ele briga, ele não aceita, né? Ele vem empurrando, não quero que ninguém entre no meu espaço. Mas ele, ao mesmo tempo, ele vai meio que empurrando e deixando uma mãozinha meio que fala, vem cedendo, eu estou abrindo. Ele deixa abrir. Mas tudo depende do tom de que a gente chega. O João, apesar de ele fala, o João não gosta de gente, mas se você chegar firme, não é chegar bravo, é chegar firme. João, agora é para ficar aqui e fazer assim. Ele vai e dá uma cedida e deixa as coisas acontecerem. E aí eu comecei a perceber que na relação, quando a gente está relacionando com alguém, o mais importante é a gente ser muito verdadeiro e firme no que a gente quer, não é ser agressivo. Exatamente o que você falou, ser firme, não ser agressivo. É falar, eu quero assim, existe essa possibilidade no que eu entendo. Você acha que dá para a gente fazer assim? É tranquilo. Olha, quando eu mando mensagem, eu sou ansiosa, tenho neurose. Pelo amor de Deus, lê. Eu vou mandar a mensagem e ainda te dar uma ligaçãozinha para dar um toquinho para você ver que eu mandei. Você lê, porque senão eu vou te ligar, eu vou ficar ansiosa. Então, aí a pessoa fala, então acalma, porque eu trabalho. E lá no meu serviço, eu estou atendendo pessoas, sou médico, estou atendendo a pessoas, no consultório, como que eu vou ficar lendo mensagem e a pessoa chorando a vida dela aqui, falando comigo de uma dificuldade e eu aqui lendo o celular? Não pode. Então, eu estou sim com o celular, mas eu estou atendendo uma pessoa, aí depois que eu atender a pessoa, eu vou te ligar. Ó, na quarta-feira, na quinta-feira, é o meu dia mais apertado. Eu não vejo o celular durante o dia inteiro, porque eu já tenho uma reunião atrás da outra. À noite, quando eu chegar na minha casa, eu vou ler. Se for muito grave, me liga, mas talvez eu não vá te atender também, porque eu estarei atendendo uma pessoa. Aí você entende isso? É também o outro entender que aqui existe gente, né? E que a gente, por exemplo, terça-feira mesmo aconteceu, você pegando nesse caso, aconteceu comigo, né? Eu atendi de 7h30 da manhã às 9 horas da noite. Eu cheguei em casa, eu não tinha espaço para mim. Eu precisava abrir um espaço para eu cuidar de mim. Então, pegando esse nosso tema de gentileza gera gentileza, tem momentos que a gente tem que ser gentil com a gente, né? Se eu fosse atender mais uma ligação ou responder um WhatsApp que fosse, eu estaria passando por cima de mim, porque eu já tinha dedicado grande parte do meu dia ao cuidado do outro, né? E não significa que o outro não seja importante, aquela mensagem não seja importante, mas tem um momento que a gente precisa abrir o espaço interno para a gente, né? Ser generoso e gentil com a gente. E não ficar esperando só que o outro seja, né? Então, eu vou me cuidar. Como é que eu sou generosa comigo? Como é que eu cuido da minha alimentação? Como é que eu cuido do meu descanso, do meu sono? Outro dia eu ouvi uma coisa muito bonita de um cliente. Ele falou assim, Cristiane, eu tô com esse problema que a terapia me ajuda até aqui. Mas eu tô entendendo que eu tenho que fazer isso, isso e isso ainda de investimento para eu melhorar nesses quesitos. Ele falou assim, eu quero investir em mim. Olha que gentileza isso. Eu fiquei emocionada com a pessoa. Eu falei, que bom que você está entendendo, né? Que a terapia, na verdade, não é a solução, mas ela vai te trazer reflexões sobre como você pode ampliar o seu espectro de autocuidado, né? E é espaço para caber mais coisas, né, Cris? É a possibilidade. E é tão interessante, Cris, quando a gente gosta de fazer terapia, abre espaço. Quando a gente está organizado, né, eu fico vendo quando eu não estou equilibrado, eu bagunço tudo, a casa fica tudo fora do lugar, tudo fora do lugar. Eu custo ajustar. Mas se eu estiver equilibrada e tiver as coisas no lugar, eu já estou me conhecendo, eu sei que eu estou ficando doida, eu estou jogando tudo, eu estou bagunçando, eu tenho que abaixar minha bola. Eu já me conheci assim. Aí eu já estou sabendo que eu estou saindo. Volta, Adriana. Quanto é difícil esse lugar de parar e cuidar da gente.
Porque parece, a gente está numa sociedade que parece que a gente não é gente. Né? Eu falei com você, Cris, eu é gente. Eu sempre falo isso, eu quero ser gente. Eu não quero. Peraí, eu não estou sendo gente. Porque eu acho que eu não estou sendo gente. O que é não ser gente? É começar a trabalhar no automático. Eu tenho que ler e responder, eu tenho que fazer não sei o quê, não sei o quê, eu tenho não sei o quê, eu tenho que ter a roupa, eu tenho que ter o cabelo, eu tenho que ter a unha, eu tenho que não sei o quê. Para o outro, agora eu gosto disso. A gente tem dia, Cris, que a gente fica tanto fazendo tantas coisas para o outro, que acaba o dia, e se você sentar e perguntar o que você quer, mesmo sendo adulto, consciente, equilibrado, terapia em dia, você não sabe falar o que você quer. Porque você fez tanta coisa para o outro, fez tanto assim, eu fiz isso para a Cris, eu fiz isso para não sei quem, porque as pessoas querem, porque agora está usando assim. Aí você fala assim, eu estou cansada, mas o que é que eu quero? Você não sabe nem o que você quer mais. Então, é esse lugar. Como que eu consigo ser gentil com o outro se eu não estou tendo espaço de gentileza em mim? É espaço para a gentileza, porque também a sensação que muitas vezes eu tenho com a conversa, conversando com as pessoas, é que elas acham que ao ser gentil elas estão cedendo o lugar para o outro. Elas não percebem, a gente não, eu como pessoa também já vivi muito isso, e eu me vejo muito indo para esse lugar de que tudo bem, então eu vou deixar a pessoa fazer o que ela quiser, estou dando chance para ela. E não é dar chance para o outro, dar bom dia. Esses dias a Ellen falou, o meu colega estava conversando aqui, aí ela falou assim, ele falou assim, Ellen, eu acho que a Adriana conhece todo mundo do planeta, porque a gente foi sair e ela foi rindo e cumprimentando todo mundo, ajudando a mulher que ela nunca viu na vida, carregou e ainda falou, se eu fosse assim, eu não andava com esse sapato, mas não, que ele me botando a opinião do sapato dos outros. Aí ela falou assim, mas a minha mãe é assim mesmo. Ela conversa com qualquer pessoa, ela é perigoso ela sentar na rua e dar o sapato dela para a mulher e falar que você vai cair de novo, então toma esse sapato aqui, que você quer trocar, então você leva. Se eu vou descalço, mas você vai cair de novo, para de cair. Minha mãe faz isso. E aí eu estou fazendo isso, eu estou cedendo para a dona, não, eu sei que ela vai machucar de novo, eu só não queria que ela machucasse. Mas será que ela está achando que cair toda hora é machucar? Uhum. É esse lugar. Então, hoje eu fico me policiando de não atravessar, de não ser amiga de todo mundo, igual eu quero ser, de conversar, porque não é mesmo, a gente não é amiga de todo mundo. Agora, dar bom dia e tratar a pessoa com gentileza, eu não estou dando a ela o direito de fazer o que quiser comigo, e nem estou perdendo o meu direito de ser gente, de estar no lugar, de estar no ambiente. Não é só amigo que a gente cumprimenta. Que tem? Tão, eu fico vendo assim, a gente passava as férias em Fidalgo, e o meu tio cumprimentava o tio Casimiro, todo mundo que passava tem que saudar as pessoas, saudar. Então, eu saudava o dia inteiro, eu adorava ficar lá saudando os caminhões, os cavaleiros, os moços passando. Pergunta se passa o caminhão e os homens com os cavalos, ele pergunta se quer pousada, se quer como tomar uma água. Ele não conhecia ninguém, não sabia nem de onde está vindo aquelas pessoas. Então, isso é uma coisa que ele era gentil com os outros. Meu tio morava no meio do mato, sem ninguém, sem nada, que lá no Fidalgo era bem no mato, assim, no meio de uma fazenda, um tanto de fazenda, e ele era quatro lotes, assim. Então, era uma choupana no meio do tanto de trem. Todas as pessoas do lugar cuidavam do meu tio. Mas ele cuidava de todo mundo. Não tinha lugar para pousar, ele até perguntou se vocês queriam pousar, a casa estava lotada, mas ele estava oferecendo um afeto que ele foi cuidado até morrer. Ele ficou lá, ele ficava sozinho, mas ele foi o tempo inteiro cuidado pelas pessoas, porque ele cuidou do mundo inteiro. Uhum. Então, a gente tem que entender isso, que ao dar um bom dia, ao oferecer uma informação, informação é dar para a pessoa uma outra possibilidade, não uma imposição. Agora todo mundo tem que fazer isso. Não, eu estou informando. Olha, talvez esse sapato, esse solado aí, ele é de plástico, você vai cair.
Você tem que ter um celular, tem uma trava para você andar e não escorregar. Uhum. Explica, a pessoa pode comprar, a pessoa você pode dar para a pessoa, Uhum. mas vai explicando as possibilidades. Eu acho também é isso. Talvez eu esteja achando e não é isso. Mas a gente não está conseguindo comunicar as possibilidades. A gente acha que é regra. Então, como que eu posso conversar com o outro e deixando claro para ele que eu estou dando uma possibilidade, não uma regra? Uma imposição, né, Drica? Sim, É, exatamente. Então é abrir para a gente ouvir. Mas o que que o outro também está precisando? O que que é que ele está me pedindo? Quando ele está aí brigando comigo, é sobre o que isso, essa briga? Né? Às vezes a gente pega uma parte da história de algo que a gente fez, que incomodou, que atravessou, e por mais que a gente também tenha uma boa intenção, a gente não sabe como é que isso vai chegar para o outro, né? Eu escuto muito, por exemplo, de casais recém-casados, né, que estão construindo a casinha e tudo mais, e que às vezes deixa a chave, por exemplo, vão viajar, deixa a chave com a sogra, com o sogro, com os pais de um ou de outro, e quando chega na casa, a casa está toda arrumada. Para uns, isso poderia falar assim, nossa, que delícia, olha que cuidado que ela teve comigo. Para outros, isso é uma tremenda invasão, né? Então, por mais que a pessoa que foi lá e arrumou tenha tido a intenção de ajudar, de, de contribuir, para aquela pessoa que recebeu aquilo foi uma invasão. Então, o que custa a gente perguntar, olha, você está deixando a chave comigo, eu posso arrumar a sua casa? Você quer que eu chame alguém? Né? Então, o quanto que a gente também tem que medir o que que é essa gentileza. Ei, Dauri, a Dauri está chegando aí, tudo bem, querida? Seja bem-vinda, né? essa gentileza é uma invasão tremenda, Cris. A minha família é dessas invasoras, né? A Lídia, minha cunhada, quando casou aqui, ela fala até hoje assim, quando a gente vai lá, ela fica o tempo inteiro com a vassoura na mão, ela organizando as coisas para ninguém fazer, porque chegam na casa dela, ela chegou da lua de mel à casa, os presentes que ela ganhou, estava tudo no lugar, tudo organizado, no nosso lugar. Não era o lugar dela. Ela fala isso até hoje, ela já tem 30 e tantos anos de Ah, eu casado. abri, que você não abriu os presentes, eu abri, já vi, já devolvi o que você não tinha ganhado, né? Duplicado. Mas é uma tremenda invasão, porque, coitada, teve o sucesso, o sossego, o privilégio de ver o presente, escolher as coisas, o que eu quero ficar, o que eu não quero, onde coloca. Não, já estava aqui, a cozinha é aqui, 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 e a gente colocou do jeito que a gente queria, e tudo isso ajudando, né? Assim, a Fernanda, minha cunhada, a mesma coisa. O Vinícius nasceu, eu falei, Adriana, pelo amor de Deus. Você chegou da minha casa falando alto, cuidando de tudo, colocando e falando, e todo mundo vai embora, porque cansa a cabeça do que está grávida, e é assim, é assado, e conversando, falando o que, é que tem que ser, mas só que a sua voz também estava me incomodando. A minha cabeça realmente estava eu não queria que ninguém, eu não queria ninguém. Mas eu estava no adeus aqui, estava certo, eu estava arrumando, colocando as coisas nela, como é que dá a mamar, como é que senta, como é que faz. Ela não queria, ela queria aprender, ela aprender com ela. Então, olha só, que quando se trata desse assunto de gentileza, né? A gente, inclusive, ser gentil é perguntar para o outro, mas como é que você quer? Né? Como é que é bom para você? O que que a gente pode aí juntos fazer? Ou eu posso te ajudar? Ou a minha presença também está sendo demais, o que você precisa é que eu dê um espaço. Né? E isso não significa que você não é importante, que o que você faz não seja importante, mas naquele momento, daquela forma, não está adequado. Né? Então, gentileza é a gente abrir, ó. A gente tem dois ouvidos para ouvir em dobro e falar pela metade, dizem, né? E a gente também precisa fazer esse exercício de falar, olha, pode ser que para mim fosse bom, mas para o outro necessariamente é. Quanto que eu gosto do outro, que eu sou capaz de respeitá-lo dentro das qualidades, das características dele também. Drica, eu estou vendo que nosso tempo está fechando aqui em 1 hora já, né? Eu queria trazer a indicação desse livro aqui.
e se chama Ética para Meu Filho, do Fernando Sabater. É um livro que, quando eu comecei a atender, eu indicava muito, muito mesmo para os meus clientes, para clientes que têm filhos adolescentes, para os adolescentes. Ele é um livro muito acessível, ele está falando sobre ética. Então, os capítulos aqui, só para você ter uma noção do que ele fala. O que é ética? Ou seja, ele vai trabalhar o nosso direito de escolha, né? Ordens, costumes e caprichos. Como é que a gente vai se tornando responsável, né? Pelos nossos atos, pelas nossas relações. O que é isso? Faça o que quiser. Mas como é que é esse faça o que quiser? Porque a gente distorce muito essa frase, né? A gente entra para um individualismo, onde a gente nega o outro, e isso também traz grandes conflitos, grandes problemas. E esse faça o que quiser é a arte da gente aprender a viver. Né? Anteontem eu coloquei um texto do Rubem Alves que fala lá sobre a caixa de ferramentas e a caixa de brinquedos. E ontem eu coloquei um Reels falando mais ou menos sobre isso, né? Mas é importante a gente até juntar essas duas caixas. O que é útil, do que eu preciso fazer, mas o que eu também deixo fruir, como é que eu também aprendo a me deliciar com pequenas coisas da vida, né? Deus nos deu 5 sentidos, olha. Ele queria que a gente sentisse muito. E a gente vem aqui com essa coisa chamada cognição e anula tudo isso, né? Desconsidera o corpo, desconsidera as nossas sensações, que tudo começa por aqui. Um bebezinho, ele chega, ele enxerga a luz, né? Então, o mundo entra pelos olhos, entra pela boca. Quando ele começa a engatinhar, vai pôr tudo na boca, né? Eu vou introduzir esse mundo aqui para o mundo interno. Esse aqui é o meu canal, né? É pelos sons, é pelo cheiro e pela nossa sensibilidade. Olha que o nosso maior órgão do sentido é a nossa pele, né? Então, como é que a gente também está desconectado do nosso corpo, do nosso existir? Cláudia, repito sim, e eu gostei muito que você colocou aí que space, eu não sei pronunciar, space, Essa é a é esperança. esperança, né? E é isso, também nossa capacidade de esperançar, né? É, de criar uma boa expectativa sobre a nossa vida, sobre o futuro. O livro é Ética para o Meu Filho, do Fernando Sabater. Este aqui é da Martins Fontes. Eu não sei se ele já foi lançado de novo, né? Se teve novas edições, mas esse aqui, com certeza na estante virtual, aqueles sebos, a gente consegue. Tá? Depois ele vai falar aí, dê a si mesmo uma vida boa, vamos acorde para trabalhar essa nossa capacidade de humanização, surge o grilo sábio para nossa capacidade de escutar, de criar dúvidas, né? Antes de afirmar que o outro está fazendo de um jeito ou de outro, vamos ter uma dúvida? Será que é assim mesmo que a Adriana pensa? Essa sobrancelha levantada, será que é raiva mesmo? Ou é indignação? O que é isso? Adriana, o que você quer dizer quando você levanta a sobrancelha assim para mim? Tô falando demais? Tô te atravessando? O que é isso? Né? Ponha-se no lugar do outro, muito prazer e eleições gerais. E no final ele coloca que cabe a cada um de nós pensarmos. Né? Então, ontem eu também coloquei lá no Stories uma frase do Mateus, que é assim, aprofundar não é a gente pensar mais sobre algo, mas é a gente sentir mais sobre o que a gente está vivendo, né? Então, quando a gente sente mais e a gente se conecta, o que esse sentimento está me trazendo? E que eu abro espaço, o meu próprio corpo vai me dizer o que eu preciso. E às vezes, se eu só ficar um pouquinho, aquilo passa, eu nem precisei revidar, abrir uma nova perspectiva, uma nova gentileza comigo e com o outro, né? Porque antes de mais nada, eu dei ouvidos, eu dei voz ao que acontece em mim, né? Bom, era isso que eu tinha para falar, Drica. O que você quer complementar aí pra gente? É exatamente isso, Cris. E pronto, sabe? Tá? Tem assim, eu tenho minha cultura cristã, que eu gosto de ler a Bíblia. Na Bíblia está escrito assim: sede pronto para ouvir e tardio para falar. Então, esteja pronto para ouvir, esteja pronto para escutar o outro, sente, abriga o que você ouviu e tardio para falar.
É exatamente isso. A gente está muito preocupado com o cognitivo. E o João, que é um meu exemplo de vida, o cognitivo dele é não preservado. E ele é um exemplo de vida para todas as pessoas, porque ele sente o mundo. Uhum. Ele sente. O João me fala que eu estou nervosa. Eu sei que ele fica olhando para mim. E é cuidado, porque como que levanta a sobrancelha ou que faz a cara, não é exatamente o que a pessoa está sentindo. Uma pessoa expressiva, que nem eu, que fala com o olho, com a mão, eu nunca sei falar sem estar conversando com a mão, com tudo. Então, a pessoa está brigando? Não, ela fala com o corpo. Mas exatamente não é raiva, exatamente não é guerra, é o jeito dela falar. Pode chegar suave, que aí você vai abaixando a onda da pessoa, né? Não precisa. E acolher, vamos acolher mais as coisas. Acolher. Não, não, mas eu só posso colher o fruto bom. Não, a gente colhe o fruto estragado também, para não dar bichinho lá na árvore. Tem que tirar tudo e separa o joio do trigo. Não cresce, deixa crescer junto. O que é fruto vai nascer, e o que não é fruto vai virar esterco, sei lá, mas ele não é para sair cortando as pessoas, sair cortando as possibilidades, Sim. mas é para conhecer. Uhum. Então, vamos nos dar o luxo de conhecer novas formas, novos jeitos de fazer e conciliar dentro da gente, dentro da relação, porque também com um amigo a gente é assim, com outro amigo a gente é o outro, e isso não é ser falso, Uhum. é ser de acordo com o momento, né? E isso E como só é que é? diz mesmo sobre o que a gente está falando, né? Que é relação. Tem uma parte minha que com a Drica vai funcionar de um jeito, mas com a Maria vai funcionar de outro, com a Isabel com outro, né? Porque é a relação que faz a forma como a gente vai interagir, né? Isso. E a gente quer muito ter uma relação legal com todas as pessoas, mas nem sempre é possível. Ah, mentira, sempre é possível, porque a gente pode mudar. A gente, graças a Deus, não é uma parede de cimento que fica parado numa forma só. A gente é flexível. Então, é possível, sempre é possível seguir a paz com todos, porque você vai ser flexível. Então, vamos seguir a paz com todos, vamos nos harmonizar com os lugares, com os espaços, com os momentos, Uhum. e a gente está harmonizando aqui com vocês e fazendo um combinado de toda quinta-feira. A gente vai procurar estar aqui às 7h47. Chama mais um amigo para participar com a gente. Nos dá informações, feedback do que vocês estão gostando. Se vocês têm alguma temática que querem ouvir com a gente falar. A gente tem aprendido a fazer. A gente ficou a pandemia e tudo mais fazendo live, mas a gente não. A gente tem uma conversa e a gente não está muito profissional nisso. A gente tem que pedir no começo da live para vocês baterem no coração, para mandar o aviãozinho, para chamar mais pessoas para participar da live com a Isso, gente. pode Mas colocar o arroba. Deixa um comentário para gente sobre o que vocês ouviram na live, lá no link, né, na minha página, na página da Drica. Como é que foi essa live para vocês? O que que trouxe? O que que agregou? A Cláudia está aí dizendo que foi muito bom, né, estar aqui com a gente hoje. O que que ficou para você, sabe, Cláudia? Deixa lá, eu vou daqui a pouco colocar a live salva na minha página. Escreve o que que achou legal. Tá? Deixa lá esse comentário pra gente. tudo, né, com Compartilha, a convida Aline. os amigos para conhecerem, né? Para a gente ir ampliando. Eu estava falando de E discussões, também está no seu YouTube, né, Cris? Que as sim, pessoas, as outras rádios que a gente já fez, das Mulheres Incríveis, elas estão está indo no YouTube. todas para o YouTube. Vocês encontram todo esse material lá no meu YouTube ou no nosso Instagram e vocês são muito bem-vindos. Compartilhem esse material para que a gente possa ir é, acessando mais e mais pessoas, né? Conectando mais pessoas, tá? É Isso. muito importante a Isso gente estar semana aqui que vem, pegando conteúdo, né? Então, a forma também de vocês contribuírem aí com a gente é compartilhar. Semana que vem a gente vai estar com a Adriana Freitas, que é uma colega psicóloga maravilhosa, que também tem desenvolvido um trabalho de autocuidado feminino muito legal. Ela vai falar para a gente sobre organização da vida prática. Olha que legal!
né? Como que é difícil a gente ter disciplina, né? A gente ter encadeamento das coisas e a gente conseguir cumprir, né? Às vezes é tão difícil a gente, no meio de tantas demandas, escolher o que que é prioridade, como é que a gente vai fazer isso. E a Drica vai contar, Adriana Freitas vai contar para a gente, para mim, para a Drica e para todos vocês, um pouquinho sobre esse trabalho que ela desenvolve com mulheres. Eu estava falando sobre a questão das distorções cognitivas e a nossa conexão com a espiritualidade é uma forma também da gente acalmar. Nós vamos voltar nisso nas próximas lives, mas eu queria fechar com um textinho sobre espiritualidade hoje, que diz o seguinte: espiritualidade é um equívoco acreditar que a jornada espiritual é difícil. Ela é bonita. Qualquer pessoa que trabalha em si vai desfrutar do benefício da mudança. É como se exercitar. Não é difícil, só vai tornar a minha vida melhor. A espiritualidade é como um modo de vida. Pegue algo pequeno como acordar as crianças. Deveria ser duro tirá-las da cama? Ou eu posso fazer isso de uma maneira diferente? Isso é espiritualidade. Não é nada separado da gente viver. Simplesmente consiste em fazer tudo o que eu estou fazendo hoje, mas cuidando de como eu sou por dentro ao fazer cada uma dessas coisas. Então a gente fica achando que espiritualidade é algo muito complexo. Não. É como é que eu escolho fazer cada uma das coisas por dentro enquanto eu estou vivendo, né? É isso? Vambora, né, Drica? Porque já são 9 horas e a vida segue, pessoal. Semana que vem, está aqui às 7h47, na quinta-feira, eu, Drica Cruz e Adriane Freitas. Um beijo grande, Drica. Obrigada. Obrigada, Cláudia. Obrigada a todas as pessoas que estiveram aqui presentes com a gente hoje. Um beijo grande. Beijo. Bom final de semana já, né, Cris, para todo mundo. Tchau, tchau. Então, até a próxima. Até. Tchau, tchau.